Kelly Cadanos, quer dizer que a nova dupla dinâmica em Brasília chama Lula e Fernando Henrique. Veja só como são as coisas, né, Galindo? Parece até aquela coisa de escola, né? O amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então vamos tentar entender aí. Olá, estamos aqui em mais um Anexo 5, eu aqui na fria Curitiba, 4 graus nessa madrugada última. Kelly Cadanos, direto de Brasília, onde a CPI está fervendo, e ela pelo regra dos terços, eu pelo plural. Se você gosta desse nosso programa semanal de política, clica ali, se inscreve no canal do plural, no canal do regra dos terços, aperta para receber as notificações, o sininho, todos os balangandãs, e você vai ficar por dentro do nosso programa, que tem aqui a simpaticíssima Kelly comentando hoje o aperto de mãos, que não foi um aperto de mãos, porque a pandemia proíbe, entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Kelly Cadanos, para quem só acompanhou os últimos 30 anos da política brasileira, pode estar achando estranho esses dois do mesmo lado, né? Eles passaram muito tempo se bicando, disputando eleições um contra o outro. PT e PSDB foram, durante muito tempo, as duas grandes forças eleitorais no país, e agora parece que resolveram fazer as pazes. É como você disse, assim, para derrotar um inimigo comum, vale tudo? Pois é, Galindo, que para quem só acompanhou a política nos últimos 30 anos está confuso, imagina para quem só acompanha a política de 2018 para cá, né? Não está muito acostumado com essa civilidade toda, né? Entre adversários políticos, principalmente, né? Como é o caso do Lula e do FHC. Mas, né, os dois têm sim um histórico aí de lutarem no mesmo lado, de estarem ao mesmo lado, e em outras primaveras, né, outros carnavais, digamos assim. Claro que a partir ali da redemocratização, cada um foi para o lado, o PSDB foi para um lado, o PT foi para o outro lado, eles acabaram, sim, sendo os principais adversários nas últimas eleições presidenciais, com exceção dessa de 2018, mas é aquela coisa, né? A gente está vendo uma situação muito delicada no país, né? O presidente Jair Bolsonaro perdendo popularidade, a pandemia chegando aí no auge, né? Quase 500 mil mortes por conta da Covid-19. Então, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, que bom que eles estão começando a pensar isso juntos, né? Significa que tem espaço para diálogo, né? Não só entre PT e PSDB, mas também entre outros partidos, né? Para a gente tentar aí a tão sonhada terceira via, quem sabe, né? A gente sempre fala sobre essa cisão entre PT e PSDB como se fosse uma coisa dada desde sempre, né? Mas o Ricardo Medeiros, o nosso norte aqui, nosso editor de opinião aqui no Plural, e que é um cara que acompanha muito a política nacional, sempre diz que a grande tragédia da esquerda brasileira foi a eleição de 94, quando o Fernando Henrique e o Lula não conseguiram chegar a um acordo, e o Fernando Henrique, que na época era ministro da Fazenda e estava com tudo para ser eleito presidente, como acabou sendo, ao invés de fechar um acordo à esquerda, acabou correndo para a direita e fechou um acordo com o PFL, na época, atual Democratas, né? E podia, de fato, né? O Fernando Henrique sempre foi um sociólogo, um intelectual que era típico daqueles que apoiavam o PT, que tinham uma trajetória de crítica ao capitalismo, enfim, a dependência, né? Como era a teoria do Fernando Henrique na época. Tudo podia ter sido diferente, né? Será que agora é tarde demais para conseguir criar essa frente ampla? Porque o PSDB hoje em dia é outra coisa, né? O PSDB é hoje em dia outra coisa, e a gente ainda precisa lembrar que o antipetismo ainda é muito forte, né? E o presidente Jair Bolsonaro explora isso muito bem, inclusive, né? A gente tem visto, né? A gente falou antes aqui de entrar no ar que não ia falar de CPI da pandemia, mas eu tenho um exemplo da CPI da pandemia para trazer, né? Justamente isso, que é esse argumento, né, dos bolsonaristas e dos aliados do governo de que a gente está aqui discutindo uma pandemia de 500 mil mortes, mas pelo menos, em tese, na visão deles, não tem corrupção, né? É aquela coisa do
se não for isso, o PT volta, né? O presidente Jair Bolsonaro usa muito esse argumento e usou, inclusive, agora, não sei se hoje ou ontem, agora me foge a memória, mas ele chegou a se irritar com um apoiador lá no Palácio Alvorada, né, residência oficial, que fez ali algumas críticas a ele, e ele falou que ou é isso, ou então ele que vote no Lula em 2022. Então, o presidente, ele inflama, né, esse antipetismo, porque é esse antagonismo que pode levá-lo ao segundo turno em 2022. Então, óbvio que ele não quer todo mundo, né, de mãozinha dada contra ele, né? Ele precisa ter esse argumento de que ou é ele ou o PT volta, vai ser uma tragédia, o Brasil vai virar uma Venezuela, o comunismo vai tomar conta, vai ter mamadeira de piroca em todas as salas de aula, enfim, ele precisa disso. Então, ele explora esse antipetismo muito bem. E como você disse, o PT mudou de uns tempos para cá, ainda enfrenta uma forte resistência, e o PSDB também já não é mais o mesmo, também já não tem a mesma força eleitoral, né? É só ver o que aconteceu em 2018 com o Alckmin, né? Pois é, eu fico preocupado, você falou aí, né, que o Bolsonaro fica alertando, e realmente, né, daqui a pouco a gente pode ter mais pênis infláveis na frente da Fiocruz, pode ter tapetes do Che Guevara, assim como já tem, né, plantações de maconha em todas as universidades federais e coisas do gênero, né? Exatamente. Agora, falando um pouco mais sério, eu fico pensando, Kelly, se por um lado, essa possível aliança mais ampla entre forças de não direita, digamos assim, né? Que não dá nem para dizer que são de esquerda, mas que fogem desse bolsonarismo, se todos eles se unissem, vamos supor, né, num mundo que não é o nosso, talvez isso até dê esse discurso para o Bolsonaro, de dizer, tá vendo só? Eu sou tão diferente, eu sou tão a única esperança, que todos eles estão unidos para me derrubar. Ou sou eu, ou é esse mundo de corrupção que eles tinham antes de mim. Será que não é um argumento possível, assim, justamente para um outsider, não é o argumento ideal poder dizer, olha só, eu sou tão fora do padrão que todos eles estão juntos, desesperados contra mim? Eu acho que até poderia ser um argumento bom, né, politicamente falando, né, eleitoralmente falando, se a gente não estivesse no caos em que a gente está, né? Se o presidente Jair Bolsonaro realmente tivesse feito um governo, né, tivesse efetivamente apresentado propostas, feito alguma coisa, né, feito qualquer coisa, enfim, de bom, né, de decente pelo país, eu acho que seria um argumento, mas não é o caso, né? O presidente Jair Bolsonaro não só não conseguiu atender quase nenhuma das plataformas dele de campanha, como não conseguiu melhorar a segurança pública, não conseguiu melhorar a economia, não conseguiu combater o coronavírus. Então, nesse cenário, eu acho que todos estarem contra ele, eu acho que não é exatamente uma coisa que ele pode usar na campanha, né? Afinal de contas, ele também não tem muito o que mostrar, né? Muito que ele tenha feito para mostrar que ele é uma alternativa viável, enfim, ele vai continuar pregando para os convertidos, né? Para esse nicho ali de 30% dos eleitores que votam nele até debaixo d'água, né, em qualquer situação. Lógico que a situação não está fácil para ele, mas também está muito mais difícil para todos nós. Agora, você falou que não ia falar da CPI, porque quando a gente foi começar aqui a discutir os temas do programa dessa semana, eu propus para a Kelly duas alternativas, uma era o Fernando Henrique, o Lula e tudo mais, e a outra era a CPI. Ela falou, não aguento mais falar de CPI. Mas é claro que tudo isso está causando muito desgaste, né? E nessa terça-feira, o depoimento da capitã Cloroquina, né, da gestora da saúde e do trabalho dentro do Ministério da Saúde, causou mais desgaste ainda quando ela deu a entender que o presidente já sabia do caos em Manaus antes do que eles admitem, né? Tudo isso está causando um problema para o governo, porque eles não têm mais como esconder que eles, como você disse, né? Eles basicamente não governaram, né? Exato, né? Não tem mais como deixar de lado, né? Essas questões. O que a Mayra falou na CPI, a gente já sabia, né? Que o governo sabia do caos em Manaus, a gente já
Eu mesma já fiz matéria sobre isso, mostrando que o governo recebeu pedido de ajuda, ficou sabendo antes, dias antes, de faltar efetivamente oxigênio em Manaus, e não tinha feito nada. Então, isso tudo a gente já sabia, mas o fato de estar ali exposto, né, estar com todas as palavras, todas as contradições, entre a capitã Cloroquina, o Pazuello, enfim, o Queiroga, todos esses ministros que passaram pelo governo, tudo isso acaba manchando cada vez mais, né, essa reputação do governo, que já não é grandes coisas, né? A gente já falou no programa passado sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, intenção de voto para 2022, ele não está em bons lençóis, ele já começa, inclusive, a perder para alguns candidatos no segundo turno. Então, me estranha que ele ainda não tenha inventado nada muito mirabólico, né, para desviar a atenção da CPI, porque realmente a coisa está ficando cada dia mais feia na CPI, né? Hoje me chamou a atenção, inclusive, que eu estava assistindo ali. Eu falei que eu estava num detox de CPI, mas na hora do jornal do meio-dia eu estava assistindo, e aí passou a CPI, me chamou a atenção que os senadores já não usam mais uma placa com o nome para identificá-los, né? Eles já usam o número de mortes registrados. Então, ou seja, a paciência com o governo federal tem ficado cada vez menor na CPI, e isso tem refletido, né, nos interrogatórios, na oitiva das testemunhas que estão passando por lá, e tudo isso respinga, obviamente, no governo federal. Não tem como ser diferente, né? Afinal de contas, o governo federal é que devia estar coordenando uma resposta à Covid-19, resposta essa que até o presente momento não veio. Kelly Cadanos, a gente vai vendo aí finalmente, então, a formação de uma frente, talvez, né, de centro-esquerda, o Ciro Gomes cada vez mais sendo escanteado, né, e, na verdade, dominado pela força que o Lula tem, e tudo isso vai formando um cenário em que a gente tem duas candidaturas que parece que vão polarizar mesmo a eleição do ano que vem. De um lado, Jair Bolsonaro, de outro, o Luiz Inácio Lula da Silva. A minha pergunta é, se você já está precisando de detox de CPI, depois de uma CPI que ainda é razoavelmente recente. Nova. Você Tem uma semana e meia de CPI, eu já estou querendo detox. Imagina 1 ano e meio de campanha entre PT e Bolsonaro, como é que você vai estar em outubro de 22? Olha, se eu ainda estiver com todas as faculdades mentais em dia, eu já vou dar graças a Deus, né? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil para todo mundo e vai ser mais difícil para quem tem que tentar entender e explicar tudo isso. Então eu desejo boa sorte a você, ao Érico, ao pessoal do Regra dos Terços, e espero também que aqui no Plural a gente tenha juízo, sensatez para sobreviver a esse período turbulento que parece que vem pela frente. A todo mundo que assiste a gente, agradeço demais. Kelly Cadanos, manda seu recado e seu beijo para a audiência. Queria mandar um beijo para minha mãe, um beijo para minha sobrinha. Queria agradecer todo mundo que participa aqui com a gente. Não esqueça de deixar o seu comentário, ativar as notificações e se inscrever nos 2 canais, no Regra dos Terços e no Plural. Assim você sempre vai ficar sabendo toda vez que aparecer algum vídeo em um dos 2 canais. Então não esqueça, tem que ativar o sininho dos 2. É isso aí, falou muito bem falado, e é por isso que eu tenho honra e orgulho de ter como parceira aqui nesse programa a senhora Kelly Cadanos. Kelly, voltamos na semana que vem. Até lá! Tchau, tchau!